Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, então vamos continuar com o conteúdo de ângulos. Então vamos lá? Então nós já vimos o que era ângulos, vimos a classificação, a definição e como medir um ângulo. Então continuando, vamos trabalhar hoje com os ângulos complementares, suplementares, ângulos opostos pelo vértice e bissetriz de um ângulo. Então ângulos complementares, quando eu tiver dois ângulos e a soma for igual a 90 graus, por exemplo. Eu tenho aqui um ângulo de 20 graus e tenho um ângulo de 70 graus. 20 mais 70, 90 graus, portanto, 20 e 70 graus são ângulos complementares. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos. 1 grau e 89 graus, dois ângulos de 45 graus, ângulo de 60 e ângulo de 30 graus são ângulos complementares. Todos aqui, juntando, eu tenho 90 graus. Temos também os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares é quando eu pego dois ângulos e a soma é igual a 180 graus. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, um ângulo de 150 graus. Juntando esses dois, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Um exemplo bem clássico para vocês, ângulo de 80 e de 100 graus, ângulo de 10 graus e ângulo de 170 graus. Então, sempre que eu tiver dois ângulos e a soma deles for 180 graus, eu digo que esses ângulos são suplementares. E aqui vem uma dica para vocês. Na ordem alfabética, C vem antes de S, certo? Na ordem numérica, 90 vem antes de 180. Complementar, 90 graus, suplementar, 180 graus. Então, aqui, seguindo a ordem alfabética e a ordem numérica, vai ser difícil vocês errarem, ok? Além dos ângulos complementares e suplementares, nós também temos os ângulos opostos pelo vértice. Quando isso acontece? Quando eu tiver duas retas concorrentes, tá? Sempre que eu tenho duas retas concorrentes, eu falo que eu tenho pares de ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, aqui eu tenho ângulo AOB, BOC, COD e DOA. Então, eu tenho quatro ângulos aqui. O ângulo AOB é oposto pelo vértice do ângulo COD. Um está apontando para um lado, o outro aponta para o outro lado. E o vértice aqui é comum, é o ponto O. Então, eu falo que esses dois são opostos pelo vértice. Algo importante aqui. Se o ângulo COD mede 40 graus, o ângulo AOB também vai medir 40 graus. Aqui eu tenho o ângulo BOC, desculpa, que é o ângulo verde de 140 graus. E tem o ângulo DOA, que também vai medir 140 graus. Ambos são pares de ângulos opostos pelo vértice, terão a mesma medida. E o suplemento desses ângulos será o mesmo. Por exemplo, suplemento do ângulo COD. Pode ser o ângulo DOA, pode ser esse aqui. Não precisa ser necessariamente o ângulo de cima ali, tá? Então, eu tenho aqui os parzinhos formando opostos pelo vértice, que são congruentes e tenho os seus suplementares. Uma dica para suplementar é isso aqui, ó. Coloco a régua, formou uma reta. Sempre que forma uma reta, eu tenho ângulos suplementares. Ó, coloquei a régua, formou uma reta, portanto, eu tenho ângulos suplementares. Aqui, mesma coisa, ângulos suplementares, tá? Então, uma dica é usar a régua, certo? Ângulos opostos pelo vértice são sempre ângulos congruentes. E, além disso, nós temos também o que nós chamamos de bissetriz de um ângulo, tá? A bissetriz nada mais é que uma semirreta que tem origem no vértice do meu ângulo e que vai dividir o meu ângulo em duas partes congruentes. Então, aqui, por exemplo, OP, eu posso afirmar que é bissetriz. Por quê? Ângulo AOP mede 30 graus. Ângulo POB também mede 30 graus. Como esses dois ângulos são congruentes e a semirreta, desculpa, OP, passa exatamente, né, tem origem exatamente no vértice do meu ângulo AOB, então eu falo que ela é bissetriz do ângulo AOB. Dividiu o ângulo AOB em duas partes congruentes, tá?
E aqui eu coloquei duas construções para vocês. Nós vamos precisar apenas de compasso, régua, lápis 2B ou lapiseira, né? No caso aqui eu tô usando lapiseira com grafite já 2B. Então, vou fazer aqui uma abertura qualquer com o meu compasso. Vou fazer esse ângulo aqui primeiro, tá? Vou fazer um arco sobre o meu ângulo. Fiz um arco. Até encontrar os lados do meu ângulo. Ponto de encontro. Vou abrir mais um pouquinho. Ponto de encontro entre lado e arco, eu faço os meus xizinhos. Meninas, eu peço desculpa se estiver muito claro aí pra vocês, tá? Vou tentar dar uma reforçada aqui no compasso. Feito isso, vértice, ponto de encontro entre os meus dois arcos e tenho aqui a bissetriz do meu ângulo. Vamos pro próximo. Aqui. Uma abertura qualquer. Eu sempre pego uma abertura que eu acredito que seja suficiente, tá? Então, não precisa ser uma abertura nem muito grande, nem muito pequena. Abro mais um pouquinho o compasso. Ponto de encontro entre os lados do ângulo e o meu arco. Xizinho, que foi formado pelos arcos, e vértice do ângulo. Tenho aqui a minha bissetriz. Tá? Tracei a bissetriz. Já a construção 2, eu tenho dois ângulos quaisquer aqui também. Pede para dividir um ângulo em 4 partes congruentes, ou seja, eu vou traçar a bissetriz mais de uma vez. Então, primeira coisa, vou traçar a bissetriz e fazer esse ângulo aqui primeiro. Parece ser de 90, mas não tenho certeza. Foi feito a olho aqui. Primeiro, vou dividir em 2. Observe que neste caso, como a minha abertura foi suficiente, eu mantive, tá? Aí vocês vão observar de acordo com o ângulo de vocês, se a abertura é ou não suficiente. Se você acredita que é suficiente, não precisa abrir mais. Se você acha que não, pode abrir mais um pouquinho. Dividir em 2. Cada uma dessas duas partes eu vou dividir em 2 novamente. Então, eu venho. Só que preste atenção aqui. Vou marcar a caneta rosa. Ponto de encontro tá aqui já. Tá? Lado do meu ângulo, vou abrir um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor. Lado do meu ângulo. Ponto de encontro. Ponto de encontro. Lado do meu ângulo. Eu aproveito a abertura do compasso, já faço tudo de uma vez só. Que eu acho que fica mais simples, eu não preciso ficar abrindo o compasso 3, 4 vezes aqui. Numa única construção. Então, eu dividi este ângulo que estava aqui em 4 partes congruentes. Então, tem 1, 2, 3, 4 partes. Para isso, tracei uma bissetriz, tracei a bissetriz da bissetriz, digamos assim, né? E a outra bissetriz. Vamos, então, para a última construção de hoje. Então, faço primeiro a bissetriz. A primeira bissetriz aqui, então. Fiz a primeira. Podem ver que é uma construção bem simplesinha. E cada um desses dois ângulos eu vou dividir novamente. Ponto de encontro. Cuidado para que o X que você fez inicialmente, né, a marcação com o seu compasso, não atrapalhe a sua construção. Caso você perceba que vai atrapalhar, apaga de levinho, que não vai fazer muita diferença, tá? Então, pode apagar e passar bem de levinho. Então, tenho aqui aqui. Então, tenho um ângulo dividido em 4 partes congruentes, ok? Qualquer dúvida já sabem. Entre em contato e bons estudos. Até a próxima!